Professor, e aí a gente avança então, né, nessa jornada do senhor, e a gente chega a 2002, que onde, imagino eu, o senhor pode me corrigir, se o trabalho foi reconhecido nacionalmente por integrar aquela comissão da seleção brasileira que foi campeão do mundo. E aí a minha pergunta é o seguinte, quais foram os critérios de avaliação para poder escolher Marcos, Rogério e Dida? E tem um ponto, ele tinha 3 goleiros titulares, né? Exato, e ainda ficaram alguns de fora, né? Mas qual foi o critério e como que você montou esse grupo de exímios goleiros, né? É para você ver, nessa época, né, de 2001, né, quando nós fomos para a Copa, nas eliminatórias, né, o Brasil tinha um momento muito bom em relação aos goleiros, né? O Marcos no Palmeiras, fantástico. O Rogério Ceni, sem comentários, fantástico no São Paulo. Nós tínhamos o Dida jogando no Milan. Ele estava no Milan já? Estava no Milan, mas estava com um problema, ele não estava jogando. Ele tinha tido um probleminha lá e ele não estava jogando. Inclusive, esse aí foi um dos fatos que nós convocávamos o Dida, né, e o pessoal, mas o Dida não estava jogando. E aí nós fizemos até um pedido pro Dida, né? Falei, Dida, para que a gente não abra a mão de você, se esforce, né? Volte a jogar em algum clube. Uhum. E se eu não estiver enganado, foi aí que ele voltou pro Corinthians. Uhum. Ele veio jogar pro Corinthians, né? Justamente ele saiu da Europa, veio pro Corinthians, justamente para continuar indo. Minutar, né? Sendo convocado para a seleção. Sim. E naquela época também nós tínhamos o Júlio César, novinho no Flamengo, mas já explodindo no Flamengo. Então, praticamente, nós tínhamos 4 nomes para a Copa do Mundo. Nós tínhamos o Marcos, o Dida, o Rogério e o Júlio. E na decisão final, nós optamos pelos 3, né, o Marcos, o Rogério e o Dida, e não levamos o Júlio, justamente em função da experiência, né? E nós achávamos que nós precisávamos, né, da conquista da Copa do Mundo, e uma posição que era muito importante, não só naquela época, na época atual, né? A experiência do goleiro é muito importante. Né? Então nós tínhamos 3 goleiros, não que o Júlio não estivesse no mesmo nível, só que o Júlio ainda maturar um pouquinho mais, né? Precisava maturar um pouquinho mais, né? E foi o que aconteceu. Então nós optamos no final em levarmos os 3 goleiros que na nossa opinião eram os 3 melhores goleiros do Brasil. Com certeza, e assim, 3 goleiros com condições tranquilas de serem titulares ali, né? E a gente estava comentando até aqui no off sobre o ambiente que estava daquela seleção, professor. A gente vê um ambiente hoje no Brasil não hostil, mas um ambiente de incertezas, de insegurança, a parte da imprensa, da torcida. Em 2002 não era tão diferente assim, né? Aqui a gente meio que apaga da cabeça porque a gente foi campeão, jogando muito bem, mas tinha a incerteza do Ronaldo, se ia, se não ia, o Brasil não ia vindo bem. Como que foi para vocês assimilar toda essa pressão e canalizar isso para uma conquista? Porque é muito complicado, né? Se vocês voltarem no passado, em 2001, a fase de eliminatória foi muito difícil. Sim. O Brasil corria o risco de não classificar para a Copa do Mundo. Uhum. E nós fomos chamados, o Filipão foi chamado, né? Faltavam, se eu tiver errado, 5 jogos para acabar a eliminatória. Eu me lembro, quando o Filipão fez a convocação, Rivaldo, Roberto Carlos, né? Esses jogadores todos não tinham confiança do povo brasileiro, se vocês buscarem lá atrás. Muitos diziam, o Rivaldo está com problema no joelho, o Roberto Carlos também, o Cafu também, não tinha era uma seleção que tinha desconfiança, né, da grande massa do Brasil. Eu me lembro que quando nós chegamos na antiga Granja Comari, que não tinha sido feita a reforma ainda, o Filipão fez a convocação e levou todos os convocados, né, para o auditório. Eu me lembro que o Filipão ele fez o seguinte comentário: pessoal, vocês são os meus convocados, né? E vou dizer uma coisa para vocês: a seleção corre o risco de ser, em todas as épocas, ser a primeira vez que pode ficar fora de uma Copa do Mundo. Né? Então, nós temos a incumbência de levarmos ou não a seleção para... Então a responsabilidade é nossa, e eu não abro mão de ninguém.
Só se houver algum tipo de contusão, alguma coisa. Vocês têm a minha confiança. Então, nesse momento, o Filipão já transferiu toda uma carga de confiança para os jogadores. Sim. E mesmo assim, a nossa classificação foi difícil. Foi só rodada, Né? Foi muito difícil. Né? Foi muito Venezuela. difícil. E foi na última rodada contra a Venezuela. O Luizão, né? Foi Né? o gol do Luizão. Dois gols do Luizão. Tá bom de memória, hein, pai? Pô, irmão. E, enfim, então, para vocês verem como era a situação. Sim. Né? Então, até mesmo a nossa ida, na hora que nós subimos no avião para ir O Japão. para o Japão, não, foi para a Coreia, né? É Foi verdade. Coreia e Japão. Nós carregávamos toda aquela carga de desconfiança. Caraca, que doideira, hein? Toda aquela carga de desconfiança. Mas a partir daí o Filipão já vinha modulando o ambiente. Família né? escolar, né? Já vinha fazendo o ambiente. Eu me recordo, né, no caso do Ronaldo, né, o fenômeno, de uma conversa formal, assim, formal, não informal, entre a comissão técnica. O Filipão chegou para o doutor Runco, na época, e falou: doutor, e o Ronaldo? A contusão que o Ronaldo teve, o que o senhor me diz dela? Isso aí em junho, julho de 2001. Um ano antes. Mais ou menos, acho que ele foi isso aí quando Foi. ele se machucou. Aham. Né? Faltava um ano pra Copa. Foi isso mesmo. Isso aí. Aí o doutor Runco respondeu: olha, Filipão, se ele fizer o tratamento correto, se ele se dedicar, se ele abrir mão de toda, eu digo, vida Estações. profissional dele para se preparar só, ele teria condição de ficar bom para 2002. O Filipão falou, pensou, sério, doutor? Sim. Preciso falar com o Ronaldo. Né? Aí chamou o diretor de futebol, na época era o seu Américo Faria. Falou: Américo, quem que é o assessor de imprensa do Ronaldo? Eu preciso falar com o Ronaldo. Naquela época era o Rodrigo Paiva, né, que depois passou a ser da seleção e hoje é do Flamengo. Ele já Né? voltou pro Flamengo. Mas naquela época o Rodrigo Paiva era assessor só do Ronaldo. Ronaldo. Eu falei: não, eu consigo. Diga para ele, eu quero falar com ele. Aí conversou com o Rodrigo, falou: Rodrigo, eu preciso conversar com o Ronaldo, trazer o Ronaldo aqui para a Granja, para mostrar ele, para ele sentir novamente essa força de querer voltar para... Você teria condição de trazer ele aqui para cá? Pô, ele vai ficar muito feliz. Tal. E em uma outra convocação, o Rodrigo Paiva trouxe o Ronaldo para a Granja Comari. Então o Ronaldo já machucado, né? Sim. O Ronaldo chegou, viu todo aquele ambiente, né? Aí sentou na mesa assim com a gente. Eu quietinho, só ouvindo. Aí o Mortosa, o Filipão, né, conversando, o doutor Runco. O Ronaldo, você se compromete a se entregar de corpo e alma para recuperar, para fazer mais uma Copa do Mundo? Eu olhei assim pro Filipão: chefe, é lógico. Só estou resumindo, né? Caraca, mas que história. Então eu falei: então vai e se recupera, meu filho. Eu conto com você. Se recupera que eu conto com você. E a partir daí o Ronaldo brilhava os olhos dele. Deu uma injeção de ânimo. Deu uma né? injeção de ânimo, né? E a partir daí o Ronaldo, com toda a equipe médica, né? Da seleção também, da equipe onde ele estava, foi se recuperando e no final, né, quando veio a convocação final, quando todo mundo viu o nome do Ronaldo, ainda era aquela incógnita, né? Vai ele, vai Romário, o que vai acontecer? Então, na convocação final apareceu o Ronaldo e graças a Deus fomos muito felizes com ele. Olha que interessante, cara. Essa aí você vai matar. Foi, Já não, sei não, que você vai não, falar. mas não é isso. Olha que interessante. Foi uma conversa. Irmão, O tô cara se arrepiado. sentiu abraçado pra que ele colocasse como objetivo, né, professor? Reacenda Você vê chama. como a relação humana no futebol é essencial para as coisas darem certo dentro do campo, né? E daí que vem a família escolar. Ah, Sim. Quando a gente fala, né, família escolar, não é de sangue, sim. entendeu? De A estar gente junto. ia agregar todo mundo. Né? E quando eu falo do Ronaldo, o mesmo tratamento do Ronaldo era com todo o Luizão. respeito, né? Era com segurança da seleção, os seguranças dos clubes onde nós trabalhamos, né? Os porteiros dos clubes, da seleção. Esse tratamento humano que o Filipão dá, as cozinheiras, todo mundo, né? É isso que faz com que todo mundo abrace o trabalho, né? E graças a Deus, eu diria para vocês que no 90% da nossa carreira tivemos tropeços? Sim, tivemos.
Mas nós fomos muito vitoriosos. Prêmios diários, as melhores odds você só encontra na Aposte Fácil. Não tá entendendo nada? Vê nesse QR Code e descubra. Relaxa e joga.